Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em 1 de Pedro, no capítulo 1, verso 3 até o verso 9. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 até o verso 9, a palavra do Senhor nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultai, embora no presente, o breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, nós temos já por 2 semanas falado sobre a igreja que devemos ser. E uma das questões, meus irmãos, que nós precisamos pensar acerca disso, não é a igreja que queremos ser, como que num catálogo de algumas virtudes escolhemos qual é a melhor ou aquela que mais a igreja pode suprir. Na verdade, é o dever da igreja ser aquilo que a palavra de Deus estabelece e determina para as nossas vidas. Não cabe a nós, meus irmãos, escolhermos o modelo de igreja que nós queremos ser. Nós devemos ser uma igreja bíblica. Nós devemos ser uma igreja que segue não segundo os ditames deste mundo, não segundo o rumo deste mundo, mas segundo o que a palavra de Deus preceitua. Um dos grandes dilemas, um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando nos nossos dias é tentar moldar a igreja de acordo com o mundo que nós estamos vivendo. É por isso que nós temos visto no meio da igreja um mundanismo crescente, onde alguns pregadores, líderes e membros das suas igrejas usam a desculpa de precisamos criar um ponto de contato com a cultura ao nosso redor, precisamos nos transvestir deste mundo para alcançar o mundo. Na verdade, meus irmãos, o evangelho já nos é suficiente. Nós não precisamos maquiar a igreja. Nós não precisamos, meus irmãos, usar uma máscara para ser, entre aspas, uma igreja relevante em Jaboticabal. Nós temos que ser uma igreja fiel ao Senhor, à sua palavra, e deixar que o Senhor, como Atos dos Apóstolos nos lembra, o Senhor, dia a dia, acrescentará a sua igreja. Com isso, meus irmãos, não estou aqui dizendo que nós não devemos sair, evangelizar, pregar a palavra. Isso é dever da igreja. Mas o ponto, meus irmãos, é que nós precisamos reavivar qualidades que muitas vezes são esquecidas. E a igreja acaba não se lembrando tanto disso. Nós estamos celebrando 100 anos, meus irmãos. No mês de junho, iremos ter várias programações ao longo do mês e queremos nos alegrar com uma data tão festiva como essa. Mas, meus amados irmãos, há muito que celebrar de fato, mas há muito que trabalhar, há muito que fazer. E cada um de nós temos essa responsabilidade. Veja, meus irmãos, nós falamos há 2 semanas sobre nós devemos ser uma igreja que tem uma alta vocação, uma mensagem a ser proclamada, uma igreja que entende que ela foi separada, uma igreja que entende que ela tem um sacerdócio sobre ela, que ela deve ir, orar, pregar,
Isso não é dever apenas de uma parte, uma casta da igreja, mas toda a igreja, trabalhando para a glória do Senhor. Na semana passada, nós falamos sobre a igreja que devemos ser, uma igreja que se compromete com o Senhor. E esse compromisso, meus irmãos, não é um compromisso com homens, não é um compromisso que envolve vida financeira, apenas eu dou a minha parte, seja de oferta e dízimo, e acabou. Não, meus irmãos. É um compromisso que envolve uma vida inteira, seja no ato de culto solene, seja, meus irmãos, no dia a dia. O nosso compromisso não é com homens, apesar de envolver homens. Nosso compromisso é com o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. É por isso que o autor de Hebreus nos lembra, e às vezes esquecemos disso, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, prossigamos. É isso que devemos fazer, olhar para o Senhor, nos comprometer com o Senhor da igreja. Hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre uma igreja, a igreja que devemos ser. É uma igreja moldada por uma viva esperança. Uma igreja que é moldada por uma viva esperança. E antes de começar a exposição aqui, eu queria dizer, não sei se algum irmão aí não está enxergando muito bem, mas tem um óculos ali no meio do corredor e alguém vai pisar neste óculos caído ali. Eu estou preocupado. Pronto, agora voltando ao sermão. Meus irmãos, nós devemos ser uma igreja que é moldada por uma viva esperança. E o foco, meus irmãos, desta mensagem está na frase que Pedro usa aqui, uma viva esperança. É interessante porque Pedro está se dirigindo, meus irmãos, a irmãos nossos que estão passando momentos difíceis. Irmãos dentro de um contexto de perseguição, não na sua totalidade, mas pelo menos uma grande maioria. Irmãos que estavam vivendo como peregrinos, Pedro diz isso nos primeiros versos, como forasteiros, como dispersos. E é interessante que esses irmãos, eles não eram apenas, meus irmãos, forasteiros, eles eram aqueles que entendiam, e Pedro trabalha isso, eles deveriam entender que eles tinham uma mensagem. Como peregrinos, como forasteiros, eles precisavam lembrar, é não dar foco ao problema, à dificuldade, à perseguição. Mas apesar de sofrer o dano, não deixar de usar a palavra de Deus, a incumbência. Só para você entender um pouquinho o propósito dessa carta, abra lá no capítulo 5, depois nós vamos voltar para o capítulo 1. No capítulo 5, versículo 12 a 14, o apóstolo Pedro diz assim: por meio de Silvano, aquele que estava levando a carta, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, possivelmente uma referência a Roma, né? Uma vez que Babilônia aqui estava tão distante de Pedro, mas ele expressa, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Veja, meus irmãos, Pedro usa aqui no verso 12 uma palavra que serve para nós como uma base. Veja, exortando e testificando de novo esta genuína graça de Deus. Sabe, um dos grandes problemas que a igreja enfrenta em meio à sua peregrinação nessa terra, em qualquer época, é dar ênfase e foco a esta vida, nos seus dilemas, nos seus problemas, sem avivar a memória de que uma graça que está sendo trazida a nós é preciosa. Meus amados irmãos, esperança viva. Esperança viva não é uma esperança morta, não é uma esperança moribunda, não é uma esperança sem solução, não é uma esperança duvidosa, não é uma esperança impossível ou uma esperança perdida.
A esperança viva não é um tipo de esperança em que você compra um bilhete como de loteria esperando ganhar, muitas pessoas vivendo assim. Ou, meus irmãos, quando você esfrega uma lâmpada e espera que saia um gênio ali e que resolva os seus problemas e dê a você aí pelo menos realizando alguns pedidos, ou que você espera que a sua empresa sobreviva no meio de recessão, no meio de dificuldades. Não, meus irmãos, não é nada parecido com isso que nós temos aqui. Todo crente, todo cristão tem uma esperança viva, ou deveria ter uma esperança viva. É certa expectativa, é uma antecipação, meus irmãos, de algo que nós sabemos que está chegando. E o resultado é que certamente acontecerá. Na mensagem de hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre a igreja que devemos ser, apontando para o fato que devemos ter esperança viva por meio da ressurreição de Jesus. E eu quero fazer isso mostrando como o texto aqui responde a 3 perguntas básicas que nós vamos trabalhar. Primeiro, qual é a base da esperança viva? De onde vem a nossa esperança? E por que nós devemos ter essa esperança? Segundo, qual é a experiência futura da nossa esperança viva? O que nós estamos vivendo na expectativa? E terceiro, qual é a experiência atual da nossa esperança? Já que a esperança é uma esperança viva, já que nascemos de novo, como são nossas vidas agora? Ou como deve ser? E essas 3 perguntas, meus irmãos, ela visa nos dar essa esperança viva. E minha oração, meus amados irmãos, é que Deus aplique no nosso coração a sairmos daqui, não com a ausência dos problemas que enfrentamos, e Deus pode resolvê-los, mas saiamos daqui com uma esperança viva, desejosos de muito em breve nos encontrar com aquele que é o autor da graça. Meus irmãos, qual é a base da esperança viva? Em primeiro lugar, nós precisamos saber qual é a base da nossa esperança. Afinal, por que eu sou um cristão? Por que eu sou crente? O que faz você acreditar em Deus e confiar em Deus? Em que base você acredita? Nas coisas que você vive, na maneira que você vive? Sabe, meus irmãos, é interessante porque Pedro, ele aqui nessa carta, se você quiser depois dar uma olhada no capítulo 3, no verso 15, Pedro diz que em nossos corações nós devemos honrar a Cristo, o Senhor, como santo, e aí ele diz, estando sempre preparado para responder qualquer pessoa que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, nós devemos estar preparados. A pergunta é, você consegue fazer isso? Você consegue contar a alguém por que você é um cristão, por que você é um crente? Se alguém vier até você e perguntar por que você crê em Jesus, você consegue contar? Ou se um jornalista, parado aqui na frente, estivesse fazendo uma pesquisa sobre diferentes religiões e manifestações religiosas, e o repórter se aproximasse de você, do nada, com um gravador na mão, ou ao vivo, para toda a nação, e pedisse para você explicar no que você acredita e por que isso lhe dá esperança. Sem aviso, sem colocar em evidência, sem treinar, o que você responderia? Sabe, meus irmãos, muitas e muitas vezes nós somos pegos dessa maneira. Muitas e muitas vezes as pessoas se achegam a nós pedindo a explicação. Por que somos assim? Por que fazemos parte desse corpo? Veja, o apóstolo Pedro quer que os seus leitores originais e também a nós conheçamos nossa posição diante do Senhor. Ele quer que conheçamos a esperança que temos no Senhor e Ele quer que sejamos capazes de expressá-la e contá-la aos outros. Então, que respostas Pedro nos fornece para responder a pergunta:
qual é a base da nossa esperança. E aqui, meus irmãos, é interessante, porque para responder qual é a base da nossa esperança, Pedro dá 3 razões que formam a estrutura da base da nossa esperança, como esse tripé aqui, onde está bem firmado, aonde corajosamente o Félix coloca a sua câmera ali, de milhões, não é milhões, confiando que ela não vai cair, a gente fica preocupado quando as crianças passam. Como um tripé, qual é a base da nossa esperança? Veja, meus irmãos, a partir do verso 3, e é interessante a maneira como Pedro expressa, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo, em primeiro lugar, a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu quero considerar rapidamente algumas dessas questões aqui que Pedro destaca. Primeiro, misericórdia. Veja que Pedro diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia. A nossa esperança viva, meus irmãos, começa e tem o seu fundamento na misericórdia de Deus. Sem a misericórdia de Deus, nós não teríamos esperança, nada, zero, nem mesmo um fio de esperança. Na verdade, quando alguém diz a esperança é a última que morre, mas sem Cristo, ela já está morta. Ela já está morta, porque não tem misericórdia. Veja, o texto bíblico diz, segundo, não uma misericórdia qualquer, mas a grande misericórdia de Deus. Nós temos uma esperança viva, nós temos essa esperança viva, porque Deus teve misericórdia de nós. E isso significa que Deus escolheu não nos dar o que nós merecemos. Não há uma única pessoa em qualquer lugar do mundo agora que mereça nascer de novo ou ter uma esperança viva por mero esforço próprio. E por quê? Porque, meus irmãos, como Paulo diz tão simples e claramente em Romanos capítulo 3, verso 23, ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas lá em Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo também diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Todos nós, meus irmãos, pecamos contra Deus e, portanto, o que merecemos é a morte, não a vida. Não há uma nova vida, não há esperança, mas, por causa da grande misericórdia de Deus, não recebemos o que merecemos. Por causa da misericórdia de Deus, nós temos uma viva esperança. Meus amados irmãos, isso deve ter um efeito extremamente humilhante para nós. Porque tudo que temos, nosso novo nascimento, nossa esperança viva, é tudo dado a nós por Deus como uma bondade imerecida. Deus não nos devia nada. Nós não fizemos e nunca poderíamos fazer nada que pudesse ganhar a misericórdia ou fazer Deus ficar em dívida conosco ou obrigado a nos dar misericórdia. Não cabe a nós, meus irmãos, batermos através da oração na porta de Deus, se pudéssemos dizer assim, e dizer: eu determino que me abençoe. Não. Meus irmãos, a definição de misericórdia é que ela é uma bondade imerecida, uma bondade que tem a sua origem no coração do doador de misericórdia, não nas ações do receptor de misericórdia. É triste, às vezes nós ouvimos expressões comuns no nosso vocabulário, pessoas dizem: chora que Deus atende. Cuidado, cuidado, porque você pode se frustrar e chorar muito, porque Deus não quer crente pirracento. Deus não quer atender filhos que esperneiam dizendo: Deus, o Senhor não me ama, tá vendo? Agora eu chorei, Ele vai me dar. Não, Deus age segundo a sua misericórdia. E não é uma misericórdia qualquer, é a sua grande misericórdia. E isso deveria encher, de forma dupla, o nosso coração de gratidão, nos humilhar, encher o nosso coração, meus irmãos, de confiança.
e nos dá esperança. Nós não ganhamos isso por mérito, foi graça. Foi dado a nós como um presente por causa da misericórdia de Deus. E já que esse é um presente, não foi dado porque eu me comportei bem e aí Ele me entrega. Foi dado livremente como uma misericórdia imerecida, não como uma recompensa. Meus irmãos, muitas vezes nós nos esquecemos dessa misericórdia que é dada a nós. É interessante, eu já mencionei isso há algumas semanas, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E é interessante observar como ali o profeta Jeremias expressa em Lamentações capítulo 3. Porque todo o contexto, meus irmãos, aponta não para um povo que é digno, não para um povo que é merecedor, não. Todo o contexto aponta para um povo que estava longe de Deus. Um povo que estava às portas de ser levado cativo. Um povo que se esquecera do Senhor, mas um povo que é lembrado quando o texto bíblico diz: quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Não é uma esperança qualquer, é uma viva esperança, que apesar de mim, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E esse é o primeiro pilar desse tripé. O segundo que Pedro aponta aqui é a ressurreição de Cristo. Qual é a base da nossa esperança? Misericórdia, mas a ressurreição de Cristo. Veja, meus irmãos, recebemos misericordiosamente uma esperança viva por meio da misericórdia de Jesus Cristo dentre os mortos, e é maravilhoso saber que Deus tem sido misericordioso comigo, mas também considerar que Deus foi capaz de nos dar misericórdia, enquanto ao mesmo tempo Ele é justo e não deixa o nosso pecado ficar impune. Isso deve, meus irmãos, nos encher de admiração sem fim pela sabedoria, pelo poder, pela glória de Deus. Sabe por que Deus é misericordioso? Ele escolheu nos dar misericórdia, mas porque Deus também é justo. Ele não poderia permitir que os nossos pecados ficassem impunes. E Ele pagou o preço. Um dos grandes mitos, um dos grandes mal entendidos sobre Deus, que as pessoas pensam, é que Deus simplesmente escolheu nos perdoar e não lidar com os nossos pecados. Deus não faz vistas grossas ao nosso pecado, pelo contrário, Ele disciplina quem Ele ama, mas Deus pagou um alto preço. As pessoas veem erroneamente como Deus que perdoa pecados sem puni-los. Pense num tribunal, meu irmão, minha irmã, uma dúzia de assassinos ali naquele tribunal, diante do juiz, esperando para serem sentenciados por seus crimes, mas em vez de dar a eles a sentença da morte que eles merecem, Ele lhes dá misericórdia, Ele lhes perdoa, Ele permite que aqueles criminosos deixem o tribunal como homens livres. E o que nós faríamos diante dessa cena? É possível que alguém ficasse indignado com a falha do juiz em garantir que a justiça seja feita contra esses criminosos. Talvez alguém fique indignado em dizer: deve haver uma sentença, deve haver uma justiça. E por que então, meus irmãos, que achamos que Deus deve nos perdoar sem proferir sentenças, sem satisfazer a sua justiça? E a resposta, meus irmãos, é encontrada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Veja, Deus, o juiz, fez como um de nós, homem, viveu a vida perfeita em nosso favor, e então morreu em nosso favor. Ele morreu em nosso lugar, tomando sobre si a nossa sentença de morte cruel, para satisfazer a sua própria justiça. E como juiz desse tribunal, desse veredito, todos são culpados. Todos. Mas ele profere a sentença, meus irmãos: culpado, mas eu pago o preço por vocês. E aqui, meus irmãos, é interessante que a justiça foi feita, ela foi satisfeita. Nossos crimes foram pagos. Jesus morreu em nosso favor.
Mas essa é uma parte da história que contamos, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou também em nosso favor. E porque Ele ressuscitou, nós somos justificados, meus irmãos. E assim, em sua morte, nossos pecados foram pagos. Mas na sua ressurreição, nós temos ressurreição. Porque Ele ressuscitou, nós seremos ressuscitados. E passaremos apenas, se Jesus não voltar nesse tempo presente, apenas por uma morte. Porque Ele vive, nós também vivemos. Quando cantamos um cântico como o que cantamos, porque Ele vive e posso crer no amanhã, não é crer, meus irmãos, no amanhã efêmero, tão passageiro desta vida. Não é crer, meus irmãos, numa vida neste mundo caótico, mas crer no amanhã com o Cristo ressurreto. Eu não temo a morte. O que eu temo é uma vida eterna sem Deus. Que não é vida, é morte eterna. Paulo, lá em Romanos capítulo 5, o verso 15, eu vou ler alguns textos numa outra versão, ele diz assim na NVI: mas o dom gratuito não é como a transgressão, porque se muitos morreram pela transgressão de um só homem, muito mais a graça de Deus e o dom gratuito pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundaram sobre muitos. Lá no capítulo 6, verso 5, Paulo diz: porque se formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. O que nos dá uma esperança viva, meus irmãos? Primeiro, a misericórdia de Deus. Depois o apóstolo Paulo diz: nos regenerou para uma viva esperança mediante, ou seja, de acordo com a ressurreição de Cristo. Quase não sai a voz aqui. Tem que cantar hoje à noite? A ressurreição em Cristo é pela misericórdia de Deus, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, que nós temos uma viva esperança. Essa é a base. Mas ainda falta um pilar, ainda falta uma parte desse tripé. E aqui o apóstolo Pedro aponta para um novo nascimento. Veja que o texto, ele diz: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Meus irmãos, nessa ordem, segundo a misericórdia de Deus, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, Deus nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Nós temos uma viva esperança porque nascemos de novo. Veja, a morte e a ressurreição de Jesus não apenas tornaram a salvação possível. O seu sacrifício não foi um pagamento potencial, mas um pagamento real, efetivo, em nome de todos aqueles que creem em seu nome. João 3,16 é bem conhecido o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. É interessante porque gostamos deste versículo, mas nos esquecemos do contexto. E o contexto de João capítulo 3 fala sobre novo nascimento. Paulo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, nos diz: porque se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Meus irmãos, isso está de acordo com a misericórdia de Deus, por meio da cruz, todos os que creem serão salvos. Os benefícios da cruz serão recebidos pela fé. Mas esta, meus irmãos, não é apenas uma fé que é falada por aí. Não é a fé que muitos falam que pode ser roubada, não. É uma fé que é visível, vivenciada, que transforma vidas. Eu não posso dizer, meus irmãos, que recebi um novo nascimento e que tenho uma nova esperança, uma viva esperança, mas vive em desespero neste mundo, como se Deus não existisse. Pior que o descrente. Meus amados, se nossa fé for genuína, nós não apenas diremos que cremos,
mas nossas vidas inteiras serão mudadas para sempre, ou seja, literalmente nasceremos de novo, seremos convertidos sobrenaturalmente e transformados como uma nova criatura, uma nova realidade. Lá em João capítulo 3, verso 3 diz assim, Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não tem essa viva esperança, não pode ver o reino de Deus. Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, um texto bem conhecido diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fizeram novas todas as coisas. Sabe, meus irmãos, esse novo nascimento não veio, e é interessante pensarmos nessa experiência do novo nascimento, ela não veio de um raio, de um estrondo, de luzinhas caindo do céu, de um anjo aparecendo para você, não veio de uma música celestial que você ouviu, não veio esse novo nascimento de uma visão que você viu de si mesmo, puro, branco, limpo. Para a grande maioria de nós, meus irmãos, esta não é a experiência de um novo nascimento. Novo nascimento, na verdade, não consegue muitas vezes nem precisar o período que nascemos de novo. Apenas sabemos, meus irmãos, e esse é um dos motivos porque devemos ver que nascemos de novo. O novo nascimento, que pode ser uma das razões para a viva esperança, ela é trazida a nós quando percebemos que agora, por uma obra sobrenatural de Deus, o nosso coração, que antes era inclinado para as coisas deste mundo, o nosso coração, que antes era morto, que antes tinha desejo a um mundo que é caído, o coração antigo agora passa a ter um novo amor, um amor a Deus, o desejo a Deus acima de todas as coisas. Não é um coração alienado deste mundo, é um coração que vive aqui, que tem as suas vontades, suas paixões, mas que sabe que tudo isso não passa de vaidade e que é passageiro e que deseja Deus acima de todas as coisas. Uma vez você não tinha interesse por Deus. Talvez em algum momento você duvidou da palavra de Deus. Talvez você achou que os mandamentos de Deus eram um fardo. Mas agora, meus irmãos, nessa nova vida, nós podemos olhar para a palavra de Deus e dizer, a tua palavra é o meu alimento. É nela que eu medito de dia e de noite. Como eu amo estar com meus irmãos. Como eu amo viver para a tua glória. Como eu amo viver, apesar deste mundo, sabendo que mesmo quando tudo for tirado, eu tenho a Cristo e eu não preciso de mais nada. Meus irmãos, em segundo lugar, então esse é o tripé, a base da nossa esperança. Qual é a base? A base da nossa esperança é a misericórdia de Deus. A base da nossa esperança é o Cristo ressuscitado que nos justifica. A base da nossa esperança, meus irmãos, é esse novo nascimento que recebemos da parte de Deus. Pecamos, falhamos, claro, podemos em algum momento falhar, pecar. Mas nós já sabemos que a misericórdia de Deus, ela não vem sobre aqueles que se acham dignos, merecedores, mas Ele age de misericórdia e nos perdoa em Cristo Jesus. Segundo lugar, qual é a experiência futura para a nossa viva esperança? E aí, meus irmãos, a segunda questão que eu quero destacar aqui nesse texto, Pedro nos dá a resposta nos versículos 4, 7 e 8. Olha lá, versículo 4 ele diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. No versículo 7, ele diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, amados, nós estamos esperando e antecipando a nossa herança. Há uma herança que nos foi garantida para nós na morte, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e que um dia nós tomaremos posse.
Sabe, meus irmãos, Pedro usa 3 palavras aqui interessantes para descrever essa herança. Ele fala que essa herança é imperecível, que essa herança é pura, é imaculada, é inacessível, não sofre corrupção. Sabe, todas essas 3 palavras, meus irmãos, nos ajudam a ver que a nossa herança final e para sempre, ela é gloriosa. Sabe, Pedro, ele não quer que os seus leitores tenham dúvidas quanto à sua herança futura, olhando a partir do momento presente. Porque alguém pode passar por lutas nesta vida, em meio à dor e ao sofrimento, e achar que Deus não o ama, e achar que Deus não tem preparado para a sua vida uma viva esperança, e pode até achar que, será que Deus vai me abençoar com essa herança incorruptível? Essa herança não nos deixará, meus irmãos. Essa viva esperança não desaparecerá, não será corrompida, não será diminuída, não desaparecerá em sua glória, pelo contrário, ela se tornará maior, mais brilhante, mais gloriosa. E quanto mais, meus irmãos, chegarmos perto daquele dia glorioso, nossos olhos serão capazes de vê-la em glória. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que realidade maravilhosa, essa herança que nos dá esperança, da qual nós aguardamos durante esses tempos difíceis, tempos em que vivemos, e cada época tem o seu desafio, e na verdade essa é a certeza da nossa herança vindoura, que dá sentido, meus irmãos, aos problemas desta vida. O versículo 6 e o versículo 7 é interessante, porque Pedro, e mais particularmente no versículo 7, meus irmãos, Pedro chama a nossa atenção no versículo 6 ele diz, nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aí no verso 7 ele diz, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando eu estava lendo esse texto, estudando o texto, o que me veio à mente, meus irmãos, é não menospreze o sofrimento do tempo presente. Porque talvez o sofrimento do tempo presente visa te aproximar de Deus. Não, meus irmãos, como um Deus que se esqueceu de nós, mas um Deus que está provando a nossa fé. E aonde nós estamos firmados? Qual o alicerce? Veja, meus irmãos, nos nossos dias, os falsos mestres, os mestres com o seu evangelho da prosperidade, ou o seu evangelho coaching, quer que você pense que a sua vida se resume apenas aqui, ou agora. Eles querem que você tenha uma fé que olha para você. Eles querem que você veja uma fé, ou tenha uma fé, que simplesmente bate no peito dizendo, eu mereço. Longe de Cristo. Porque, na verdade, para muitos, Cristo é apenas como um amuleto, como algo que, uma chave para as bênçãos nessa vida. Tem havido muitos conselhos ruins circulando nas mídias sociais, de forma, meus irmãos, que chega a ser absurdo o que está sendo oferecido por aí. Pedro quer que saibamos que não seremos imunes ou excluídos de vivenciar tristezas, tempos difíceis, e que como peregrinos neste mundo caído, seremos expostos a todos os problemas deste mundo, não estamos imunes. Mas aqui está o que ele também quer que saibamos, irmãos. As provações pelas quais passamos têm significado, e Deus as está usando para um propósito particularmente glorioso. Nesse sentido, guardada a devida proporção aqui, eu posso dizer, uma vez que a minha fé é confirmada, uma vez que eu creio, uma vez que eu descanso, o melhor está por vir. É em Cristo, porque Ele já veio. Nós podemos experimentar a misericórdia, nós podemos experimentar a ressurreição de Cristo, nós podemos experimentar essa nova vida transformando o nosso ser, mas há um futuro glorioso para a igreja de Cristo. E Pedro, meus irmãos, diz que nos são dadas para que a genuinidade da nossa fé, à medida que caminhamos e que continuamos a confiar em Jesus,
ela redunde em louvor, em glória, em mais honra ao nome de Jesus. É interessante dois aspectos aqui do verso 7, porque primeiro, Pedro aponta para essa fé que deve ser genuína, e ele diz que essa fé está sendo fortalecida. Veja, Pedro compara, meus irmãos, ao metal precioso, o ouro, como se estivéssemos passando por uma fornalha para queimar as impurezas deste metal precioso. O teste da nossa fé passa por meio de provações que resultará em uma fé mais forte, mais genuína, mais real, mais preciosa no Senhor. Veja, meus irmãos, eu não estou pregando aqui que o crente tem que sofrer. Eu não estou aqui pregando, meus irmãos, que nós precisamos sofrer para que então tenhamos a fé mais robusta. Ah, se não vem pelo amor, vem pela dor. Alguém pode usar isso. Não. O que eu estou afirmando, meus irmãos, é quando estiver passando pelas dificuldades que todos nós podemos passar nessa terra, não nos esqueçamos do que Deus já preparou para cada um de nós e que a nossa fé está sendo moldada. Então, meus irmãos, veja que Pedro une essa perspectiva de uma fé genuína, sendo moldada, sendo transformada, e ela deve agora desembocar, redundar em louvor, glória e honra a Jesus, porque no final, finalmente olharemos para trás e veremos que através de cada provação, Cristo nunca nos deixou. No final, meus irmãos, ao olhar por esta vida, ao olhar e ver todas as dificuldades, nós vamos perceber que Cristo permaneceu fiel em sua promessa de nos redimir e de nos levar para casa. Irmãos, isso é a experiência viva, futura. Todos nós um dia estaremos diante do Senhor. E quando eu digo diante do Senhor, não que não estamos agora, mas todos nós um dia partiremos. Se Jesus não voltar dessa época, e se ele voltar, ele vai nos levar. E isso não é uma história absurda inventada. A promessa que Jesus faz aos seus discípulos em João capítulo 14, quando afirma, meus irmãos, que aqueles discípulos não deveriam ficar com o coração turbado, mas deveriam crer que na casa do meu Pai há muitas moradas, mas não é uma morada qualquer não. É aquilo que está sendo preparado para todo aquele que descansa em Cristo. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, em última análise, qual é a nossa experiência atual da nossa esperança viva? Porque veja, nós temos a base na misericórdia, na ressurreição, no novo nascimento. Nós temos uma perspectiva futura que nos enche por uma esperança viva. Que bom olhar para frente, como C.S. Lewis coloca, o crente é como aquele que está na ponta dos pés, olhando como que acima de um muro, querendo ver o que está ali por vir, e pode ter um vislumbre. Mas e o tempo presente? E agora? E é interessante, meus irmãos, que os benefícios da vida cristã e da esperança, eles não se limitam apenas ao futuro. Nós podemos experimentar e nós podemos saborear os primeiros frutos de nossa esperança ainda hoje. E aqui Pedro, ele oferece 3 respostas para essa pergunta. O que eu posso desfrutar hoje? Primeiro, o aumento da fé. O aumento da nossa fé. Olha lá o versículo 5. Verso 5 diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Veja, é interessante, meus irmãos, que no verso 5, Pedro ele diz, pelo poder de Deus, estamos sendo guardados por meio da fé. Se você saltar e for para o versículo 8, no verso 8, Pedro diz assim, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, são tomados de alegria, exultais com grande alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, embora não tenhamos visto Deus fisicamente, nós podemos experimentar do seu poder em nós, enquanto Ele guarda e fortalece nossa fé
por meio dos problemas deste mundo ou em meio aos problemas deste mundo. Você não está imune, meu irmão, minha irmã, a se esfriar na fé. Nenhum de nós está. Mas uma coisa é certa: quanto mais o buscarmos, seja em momentos de tribulação, dificuldades, seja no momento de calmaria, que é mais perigoso, em todos os momentos, nós podemos ter a nossa fé aumentada. Segundo, Pedro também destaca o aumento do amor. E é interessante que no verso 8, ele diz: embora você não tenha visto a Cristo, você o ama. A quem não havendo visto, há mais. Sabe, meus irmãos, é interessante que embora não tenhamos andado com Jesus, embora não tenhamos visto a Cristo, nós o conhecemos. E nós o conhecemos através da sua palavra, a palavra de Deus. E quanto mais conhecemos, mais amamos. Eu não posso, meus irmãos, dizer que eu amo alguma coisa se eu nunca me relacionei com aquilo. Pensando em objetos mesmo. Eu não posso dizer que eu amo... Eu estou tentando lembrar alguma coisa aqui, mas... não vou nem lembrar, deixa para lá. Eu ia falar jaca. Isso eu posso falar. Eu posso dizer eu amo porque eu experimentei. Mas eu não posso dizer... Eu estou tentando uma fruta que eu não comi, esse é o problema. Se eu não conheço, mas à medida que eu passo a conhecer mais eu amo. À medida que você passa a conhecer mais e mais o seu Senhor, Jesus, mais você pode dizer: Senhor, eu te amo. É fácil, meus irmãos, ouvirmos pessoas dizer: Senhor, por ti eu darei a minha vida. Mas não consegue se levantar durante a semana para orar, para ler a Bíblia, para evangelizar, para falar do amor de Cristo. Meus irmãos, o aumento do amor aqui, ele está entrelaçado, está ligado a conhecermos mais. E é bem sem sentido dizer que você ama alguém se você não conhece. Eu não posso olhar para a rua quando eu ver alguém passando e dizer: eu te amo, viu? Da mesma maneira é perigoso quando muitas vezes, meus irmãos, nós ouvimos as pessoas passarem por aí dizendo: eu amo Jesus, eu não tenho nenhum problema com Jesus. Está se enganando. Porque é um Jesus do quadro, é o Jesus externo, não é aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Mas à medida que o nosso conhecimento de Jesus cresce, o nosso amor também crescerá. Então veja, Pedro fala de um aumento da fé. Pedro fala no tempo presente de um aumento do amor a Cristo. Mas Pedro fala de algo que muitas vezes é esquecido. Pedro fala de uma alegria inexprimível. E quando eu falo aqui, meus irmãos, inexprimível, é uma alegria indizível. É uma alegria que Pedro trabalha aqui, que é uma alegria que está cheia de glória, que caminham juntas. No verso 8, ele diz assim: embora vocês não tenham visto, creram nele e se alegram com alegria indizível e cheia de glória. E com certeza, meus irmãos, a alegria não é algo que sentimos ou experimentamos da mesma forma todos os dias. Pode ser que você tenha acordado bem e ao longo do dia sinta tristeza em meio às angústias dessa vida. Pode ser que alguma situação roube sua alegria, sua satisfação, seu gozo. Mas todos nós tivemos dias em que ficamos tão cheios de alegria com o pensamento e o conhecimento de Jesus que está realmente além da nossa capacidade de explicar ou compreender a nós mesmos. É interessante que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, diz que quando nós estamos ansiosos, nós devemos buscar a Deus em oração, pela súplica, com ações de graças. E ele diz: e a paz de Deus encherá o vosso coração e a vossa mente. Mas a carta de Filipenses, meus irmãos, a carta que Paulo escreve aos crentes em Filipos, não é a carta da tristeza,
Não é a carta do crente que reclama da sua triste sorte. É conhecida como a carta da alegria, ou que na verdade não é uma alegria conforme dada por este mundo, é o contentamento. É saber que a alegria do crente não está enraizada nas circunstâncias, mas em Jesus, e portanto, no tempo presente experimentamos, mesmo em dificuldades, mesmo em sofrimentos, alegria que não pode ser tomada, não pode ser roubada. E essa então, meus irmãos, é dessa maneira que por meio do aumento da fé, por meio do aumento do amor a Jesus, por meio da experiência de uma alegria que não pode ser fabricada, uma alegria que está acima de nós, está acima da circunstância, é que nos concentramos em Cristo, apesar das dificuldades, bem como em todos os outros frutos do Espírito, mencionado lá em Gálatas, capítulo 5, ou o fruto do Espírito e as suas virtudes, que nós podemos experimentar uma prévia de que um dia teremos na íntegra a revelação final de Jesus, quando Ele vier nos levar para casa. Meus irmãos, eu olho para esse texto e eu imagino que muitas pessoas ainda não entenderam o que é a vida com uma viva esperança. É claro que apenas é um antigosto passar pelos sofrimentos nessa terra. É claro que a nossa experiência presente não será perfeita. Eu não conheço o coração dos irmãos, eu não sei como foi sua semana. Talvez você entrou aqui com algumas preocupações. A minha semana passada foi de luto. E tem passado por dificuldades na família, como todos os crentes. E nem sempre, meus irmãos, nós teremos uma fé forte. Há dias que nós não temos alegria alguma. Há dias que os problemas do mundo nos deixam miseráveis. Existe perseguição, sim. Existe neste mundo momentos em que nós não queremos mais continuar com essa história de ser crente. Porque é difícil demais. Porque um dia alguém me disse que venha para a igreja e seus problemas acabaram, mas os meus só aumentaram. Mas mesmo assim, nós devemos nos esforçar e seguir em frente, sempre buscando a esperança viva que temos na ressurreição de Jesus Cristo e por meio dela. Agora, nós temos apenas, meus irmãos, um gostinho, mas nós no futuro teremos uma herança completa. E eu quero deixar com os irmãos, para encerrarmos a nossa mensagem, os versículos 4 e 5. Eu gostaria que a Aninha projetasse aqui para nós, eu gostaria que a igreja lesse comigo. Vamos ler juntos? Para uma herança, lê bonito, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Meus amados irmãos, o que está por vir, o que Deus tem guardado, é uma esperança viva. Em vez de olharmos apenas para este momento, se a sua esperança está em um Salvador vivo, que segundo a misericórdia de Deus, morreu, ressuscitou para nos redimir e nos dar a vida eterna, por meio do cujo poder nascemos de novo, sendo guardados e mantidos para uma herança futura que será para todo sempre, para louvor e glória da sua graça, você deve viver como aquele que é o mais feliz deste mundo. Se alegre, meu irmão. Não é a alegria externa do sorriso, se puder, faça, mas antes é o coração satisfeito em dizer: Senhor, eu não vejo a hora de poder vivenciar essa maravilha da glória divina. Essa é a esperança viva. A igreja deve ser um celeiro, deve ser moldada pelos peregrinos da esperança. A igreja deve mostrar, meus irmãos, aqui em Jaboticabal, que nós não estamos aqui para ganhar algum dinheiro ou para enriquecer o bolso dos crentes. Não. Nós estamos aqui mostrando que somos uma agência do reino de Deus, feita de embaixadores, que leva uma mensagem de esperança, não fugaz, não passageira como este mundo prega, mas uma mensagem viva, uma esperança viva
para todo sempre. Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Talvez você tenha passado por algumas dificuldades, talvez ao ouvir esta mensagem, o Senhor tocou seu coração para confiar mais. Talvez você tenha pensado até em abandonar tudo, porque tem olhado para os homens, olhado para as circunstâncias. Olhe para Cristo. Vivencie essa esperança viva que a igreja deve vivenciar. Ó Deus amado, nós louvamos a Ti, ó Deus, e bendizemos o Teu nome por tudo que és e por tudo que tem feito. Bendizemos o Teu nome, ó Pai, que nos salvou. Bendito seja o Senhor. Dá-nos, ó Deus, essa esperança do Cristo ressurreto, Salvador vivo, aquele que está conosco todos os dias. Dar-nos, ó Deus, a certeza de que um dia fomos salvos pelo precioso sangue do Cordeiro, nos redimiu. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar, seja no tempo presente, em meio às dificuldades, olhar para frente, almejando esse dia em que estaremos, ó Pai, desfrutando desta vida eterna, uma vez que fomos salvos e que estamos sendo guardados, mantidos para essa herança futura, ó Pai. Senhor, enche de alegria, enche de gozo, enche de satisfação, ó Pai, os nossos corações, para experimentarmos dia a dia a esperança viva que não pode ser roubada de nós. Bendito és Tu, Senhor. Louvado seja o Teu nome, hoje e para todo sempre. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados irmãos.